Aí, pessoal, iniciando de novo, nós vamos para a etapa 2, né? A etapa 2, ela tem a ver o foco de resolução, né? Nós vamos aprender como que a gente vai resolver a equação de segundo grau. Aqui, a gente parte da seguinte situação, a gente parte da fórmula, tá? E aqui eu tenho uma informação, ele fala assim, substituir os valores, tá? Então, essa equação aqui de cima, como eu falei anteriormente, é a equação que eu passei como exemplo para realizar o cálculo. E aqui a gente tem que fazer, substituir os valores. Então, tá vendo? Aqui nós temos o número 5. O número 5 é chamado de coeficiente. Tá? Agora é coeficiente mesmo, tá, pessoal? Aqui é o coeficiente. Esse coeficiente é chamado de coeficiente A. Então, esse 5 aqui, basicamente, é esse 5 daqui, ó. Aonde o A está aqui aparecendo. Aqui nós temos um outro coeficiente, é chamado coeficiente B, né? O coeficiente B é o número 2, só que nós não devemos esquecer aqui o sinal. Então, o sinal aqui é muito importante. Então, por isso que a gente tem, quando a gente tem que colocar aqui, inclusive eu esqueci o sinal, né? Perceba-se. Então, aqui, menos 2, tá certo? Devia ter colocado no momento que eu repassei para cá, não me apercebi, tá certo? Esse aqui é o segundo coeficiente. E aqui nós temos, né, um termo geral, um último coeficiente, chamado coeficiente C, tá? Coeficiente C. Esse coeficiente C, ele tá aqui, tá? Ele também é importante que você verifique sempre o sinal, tá? Negativo, aí você joga aqui para cá, 304 negativo, tá? Mas e o A? O que aconteceu com o A? O A eu não jogo o sinal também, você joga, só que ele é positivo, tá? Então, todo número natural, né, que basicamente não possui sinal, o número inteiro, ele é positivo, né? Mesma coisa, mesmo não aparecendo sinal, tá bom? E aqui, mais abaixo, o que a gente faz? A gente pega a fórmula e substitui. Então, basicamente aqui, né, nós vamos pegar esse, vou virar aqui um pouquinho, vamos pegar aqui esse eixo para acompanhar melhor a nossa formação ali embaixo. Então, delta, você vai escreve novamente, você pega quem que é o B, né, dessa função, então, menos 2, né, vezes x. Não, mas o que acontece com o x? O x vem junto? Não. O x é uma variável, tá certo? As variáveis aqui nesse caso não precisam ser colocadas, tá certo? Só precisam ser colocadas o coeficiente. Então, nós vamos aqui substituir no lugar do B, vamos colocar aqui, abre um parênteses, menos 2, fecha o parênteses elevado ao quadrado. Por que foi colocado parênteses aqui? O parênteses foi aqui colocado devido ao sinal negativo, né, que apresenta, né, esse 2 aqui, como está aqui, nosso exemplo aqui já feito. Menos 4, tá certo? Esse 4 aqui que aparece aqui, que está multiplicando, que ele tem um pontinho de multiplicação. Esse 4 faz parte da fórmula também. Como já disse para vocês, né, a gente não vai abordar a fórmula porque existem vários mecanismos de cálculo e para mim ou para você, na realidade, não vai ser objetivamente assim, sem propósito, né? Precisa ter um propósito, né, para a gente fazer isso. Letra A. A letra A é também um coeficiente, como eu falei para vocês. Então, a letra A tá aqui em cima, como eu coloquei para você, é o 5. Então, vou colocar aqui 5, tá certo? O 5 ele é positivo, então a gente não precisa se preocupar com o sinal nesse caso, tá? Ali o C é 304 negativo, então a gente vai colocar aqui um parênteses, escrever 304 e fechar ele, abrir e fechar. Então, você abre um parênteses, aqui a gente tem um pontinho do vezes, menos 304, fecha, tá certo? E aqui a gente vai ter a formação, né? Tá vendo? Eu construí aqui do lado a mesma formação que tá aparecendo aqui, ó. Nosso cálculo, construir aqui na mão. Agora nós vamos ver o passo a passo daqui. Então, veja bem. Aqui existe uma ordem de cálculo dentro da matemática. Então, nós temos que, primeiro,
calcular a potenciação. Depois, nós vamos calcular a multiplicação. Tá? Esses três valores aqui. Então, primeiro, a gente vai calcular aqui o nosso delta. Então, como o delta está aqui, ó, menos 2 elevado ao quadrado, eu vou fazer ele um pouco aqui separado. Então, ele vai ter aqui, ó, menos 2, certo? Elevado ao quadrado. Então, você vai ter aqui uma multiplicação do 2 duas vezes. Então, vai ter menos 2, certo? Entre parênteses, vezes menos 2. Que é igual, 2 vezes 2 vai dar 4, tá? Aqui nós temos uma regrinha de sinal que faz parte da multiplicação. Então, menos com menos se dará mais. Então, nós teremos aqui o resultado de 4. Então, nós vamos lá, aqui na nossa pergunta que a gente, nossa etapa que a gente fez. Então, delta aqui será 4, tá certo? Positivo. Então, aqui nós temos aqui as multiplicações, certo? Então, você tem um sinal de menos aqui, é isso que você deve atentar, e outro sinal de menos da fórmula, tá vendo? Então, eu tenho duas coisas aqui, menos com menos, que dará mais, tá? Então, isso daqui é importante observar, tá? O outro conteúdo muito importante dessa colocação toda, né? Potenciação, multiplicação, equação, regra de sinal. A regra de sinal é muito importante. Então, você precisa ter conhecimento na hora de estar fazendo isso aqui. Então, menos com menos, mais. Aí, a gente vai pegar aqui e fazer a continha. 4 vezes 5, né, que vai dar 20, né? Isso, quem está tabuado aí, outra coisa que você... 4 vezes 5, 20, tá certo? Esses 20, eu vou multiplicar pelo 304. Então, vou pegar aqui, ó, 304. Vai ficar uma folha um pouquinho bagunçada, gente, mas é para você compreender melhor. Aqui eu deixei o zero por esse lado de fora para você entender que o zero não precisa ser multiplicado, tá? Eu só abaixo o zero aqui, não precisa fazer 0 vezes 4, 0 vezes 0, 0 vezes 3, não precisa fazer isso. É só abaixar o zero direto. 2 vezes 4, 8, né? 2 vezes 0, 0. 0. 3 vezes 2, 6. Ixi, ficou meio embolado. Ficou 1080, tá? 6080, é isso mesmo. 6080. Vamos ver aqui com o comando a gente fez, ó. 6080. Vamos colocar aqui 6080. Tá certo? Aí nós vamos lá, delta novamente, igual, né? Não pulando as etapas. Nós vamos fazer a soma, tá? Vai ficar 6.084, né? Então, 6.084. Porque eu fiz a sominha, vamos fazer a continha lá. 6.080, tá? Mais 4. Tá? Mais 4. Tá? Observe-se bem que daqui, aqui nós vamos somar, tá? Nós temos aqui, lembra aquelas situações lá no ensino fundamental, né? Então, unidade, dezena, centena, milhar, tá? Então, aqui a unidade é 4. Então, aí a gente faz essa sominha aqui, tá certo? Acrescentando 4, que vai dar 6.084. Então, nós temos aqui o delta. O delta, geralmente, também, apesar de ser uma letra grega, ele também tem um outro nome. O pessoal costuma chamar aí, um meio técnico, né? O nome discriminante. Discriminante, tá? Então, esse é um termo técnico que ocorre bastante em o pessoal chamar aí, os professores geralmente chamam isso daí como discriminante, tá? Bem, para o vídeo não ficar muito longo, a gente já está passando bem uns 9 minutinhos, ser muito cansativo, né? Eu tô fazendo por partes, tá? Daqui a pouco a gente volta novamente, tá certo?